Olá, queridos amigos, irmãos. Estamos aqui com o nosso estudo na Seara Espírita, aqui no YouTube. Hoje falarmos sobre o capítulo 12 do livro Nosso Lar, que fala sobre o umbral. André Luiz diz assim, com essa leitura: após receber tão valiosas elucidações, aguçava-me-se o desejo de intensificar a aquisição de conhecimento relativos a diversos problemas que a palavra de Lísia sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. O que seria um umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tiveras notícias. Aqui nós temos informações que André Luiz nos faz em relação ao umbral, região que ele mesmo passou por tanto tempo, experimentando terríveis sofrimentos. E uma outra colocação que nós vamos aqui enfatizar, que é de suma importância, a ausência da preparação religiosa do homem aqui na Terra gera inumeráveis e dolorosas situações de perturbações, de sofrimentos aqui na Terra, na vida espiritual. O homem sem Deus, ele não tem fé, ele muitas vezes duvida dos desígnios do Criador. O homem sem Deus, ele não consegue, de fato, resolver os percalços existentes no seu caminho. É Deus que nos mantém de pé, que nos dá força, que nos inspira a agir da melhor forma para melhorarmos a nossa situação. Então vejamos que essa ausência de religião complica. Por isso que o homem precisa ter uma religião. André Luiz ia vez ou outra a Igreja Católica. Ele, certa ocasião, ouviu falar sobre o inferno e purgatório, mas sobre essas regiões umbralinas, ele praticamente não conhecia essas regiões detalhadamente. E a gente vê que ele queria mais informações dessas regiões de sofrimento. E quantos que vão para o umbral porque duvidaram da existência de Deus, não praticaram o bem, fizeram a maldade aqui na Terra, continuaram numa vida egoísta, numa vida mesquinha, numa vida de imperfeições, sem corrigir as suas mazelas. Então, quando a gente fala o nome de Deus na nossa vida, ou para alguém, ou quando a gente se conecta com Deus, a gente consegue enxergar a vida de uma forma completamente diferente. O Chico, certa ocasião, disse assim que nós não podemos perder a oportunidade de falar de Deus, né, o nome de Deus, para uma criança. Nós não podemos perder a oportunidade de falar o nome de Deus para uma criança, porque a criança também aprende que Deus é bom, justo, misericordioso, que Ele está presente em tudo, que Ele nos ensina a amar, a não ter mágoa, a não ter rancor, a agir com caridade, a não ser egoísta. Tudo isso é bom, tanto para a criança que está ouvindo, como para a gente que também está se evangelizando. Porque o nosso objetivo com Deus aqui na Terra é se evangelizar, se tornar uma criatura melhor. E vejamos o que Lísias diz a André Luiz. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: ora, ora, pois, você andou detido lá por tanto tempo e não conhece a região?
recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrena, e é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Ou seja, o umbral, como ele está dizendo aqui, ele começa aqui mesmo na Terra. Quantas pessoas ficam indecisas? Jesus fala sobre trilhar a porta estreita e a porta larga, e muitas vezes a gente vê pessoas ainda indecisas qual porta entrar, qual porta trilhar. E mesmo aquele que está na porta larga, caminhando, errando, ele pode se arrepender e voltar para a porta estreita. Dá tempo dele voltar, corrigir, modificar. O filho pródigo, como nos fala o Evangelho, foi embora da casa paterna, sofreu, passou por fome, passou por dificuldades, voltou para a casa do pai. Quando o pai o recebeu com muita alegria, com muita gratidão, com muito amor. Assim também é a misericórdia de Deus. Ninguém permanece ali no umbral eternamente, ninguém vai ficar eternamente sofrendo, como dizia a igreja antigamente, que os maus vão ficar eternamente sofrendo ali no inferno pelos erros que cometeram. Não, a misericórdia divina é misericordiosa. Ela nos dá a oportunidade de sairmos daquela situação e modificarmos o nosso destino. Jesus fala assim: o meu Pai não quer a morte do pecador, e sim o seu arrependimento. Continuando a leitura. Quando o Espírito reencarna, promete cumprir um programa de serviços ao Pai. Entretanto, ao recapitular as experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem ódio é justiça, nem paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados que permanecem nas regiões novoentas, que se seguem aos fluidos carnais, o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Então vejamos que ele fala aqui a respeito da reencarnação. Muitos de nós reencarnamos, do plano espiritual para a Terra. Muitos espíritos se comprometeram em nos ajudar. Muitos deles afiançaram a nossa reencarnação. E a gente vem com aquele propósito de mudança, com aquele propósito de transformação, de melhorar, de sair daqui vitorioso. Mas quando a gente chega aqui, tem um véu do esquecimento, tem as questões materiais, muitas vezes o vício, muitas vezes as nossas imperfeições falam mais alto. E ao invés de voltarmos vitoriosos para a vida espiritual, melhorado, voltamos em situações piores do que lá saímos, em situações comprometedoras. Então ele fala assim que tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Então a gente precisa repensar naquilo que nós estamos fazendo e pensando. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Isso aqui começa aqui na Terra. Porque se eu estou agindo de qualquer forma, sem pensar no meu semelhante, estou passando a perna em alguém, ou estou fazendo maledicência, ou estou criando intriga, ou estou difamando alguém, ou estou numa prática incessante de coisas erradas, quando eu desencarnar, eu vou para um local do qual eu criei, do qual eu estabeleci uma sintonia. Por isso que Jesus fala que a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, aqui na Terra nós estamos preparando o nosso lugar na vida espiritual.
Como será esse lugar? De que forma retornaremos? Certa vez o Chico disse que os espíritas estavam desencarnando mal. Por que será? Porque nós temos o conhecimento e muitas vezes agimos de forma totalmente equivocada. Muitas vezes a vaidade fala mais alto, muitas vezes nós achamos que somos espíritos superiores, porque temos uma mediunidade ostensiva, que somos melhores do que os outros, e muitas vezes a gente faz um espiritismo voltado somente para aquilo que realmente vai satisfazer as nossas próprias satisfações, né, o tal do elitismo criado no movimento espírita, só por satisfazer a nossa vaidade, onde muitas vezes, através de atitudes oportunistas, a gente tira proveito daquela situação. Então isso tudo prejudica. O Espiritismo foi feito para todos. Allan Kardec, no livro Viagem Espírita de 1982, de 1882, ele diz assim, que de 1862, ele fala, nesse livro, A Viagem Espírita, do ano de 1862, que se algum dia um espírita ele se sentisse envergonhado de sentar ao lado de um operador, ele não poderia de forma nenhuma se dizer que era espírita. Ele não admitia essa exclusão. Ele não admitia de forma nenhuma esse espiritismo elitizado que a gente vê campeando no movimento espírita, que é um perigo, que é uma das artimanhas da Terra para afastar o espiritismo da simplicidade. E o espiritismo é simplicidade porque revivencia o Evangelho de Jesus de Nazaré. É a revivência do Evangelho. Começou na simplicidade, começou ali com as mesas girantes, começou ali com as irmãs Fox, começou ali o espiritismo com Allan Kardec, pesquisando, analisando, onde Allan Kardec fez inúmeras viagens, visitando várias casas espíritas. Nesse livro da Viagem Espírita do ano de 1862, a gente vai ver muitos aprendizados que Allan Kardec procurava de todas as formas vivenciar essa simplicidade. O próprio Chico Xavier, que realmente fez um espiritismo para o povo, e dizia assim que o povo era a paixão do Cristo, porque o Cristo sempre estava no meio do povo, que entre a mediunidade e o povo, ele preferiria ficar ao lado do povo. Então isso é muito importante, isso é a humildade, simplicidade que nós espíritas precisamos ter, nós religiosos precisamos ter para não chegarmos nessa situação dolorosa do outro lado da vida. Notando-me a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo casual, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo laços e encarcerando-nos nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando a sublime oportunidade
e o ensejo de uma existência terrena. Então ele fala aqui da reencarnação, que a gente faz programa, que a gente volta através da reencarnação para realmente corrigirmos as coisas erradas que fizemos no passado. E muitas vezes a gente não faz essa mudança, volta para lá em piores situações de sofrimento, de escravidão mesmo, de muito sofrimento na vida espiritual. Porque a gente vem de uma região, quando reencarnamos, uma região melhor, digamos assim, uma colônia. Eu me preparei, uma reencarnação programada. Então eu estava no umbral, fui resgatado, me arrependi, comecei a trabalhar na vida espiritual e me preparei com o objetivo, com o intuito de mudar, com o intuito de me transformar. Aí eu não faço a coisa certa, volto para lá, numa situação mais dolorosa ainda, de mais sofrimento. Então, como André Luiz diz assim, não dá para entender, a pessoa sai com programas estabelecidos na vida espiritual, de regiões luminosas, e volta em situações dolorosas na vida espiritual. Então, esses esclarecimentos que Lísias faz para André Luiz, ele fala assim que o umbral é uma região que se queima em prestação o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Então, é uma região de esgotamento de resíduos mentais, como nós estamos vendo aqui. O umbral funciona assim, como uma região de esgotamento de resíduos mentais. E a gente vai clareando ainda mais esse nosso entendimento sobre essas regiões quando a gente começa a estudar com clareza as palavras que André Luiz vai nos mostrando nesse livro O Nosso Lar. A imagem não podia ser mais clara e mais convincente. Não havia como disfarçar a minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. Lísias continuou. Umbral é uma região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você como a providência divina agiu sabiamente, permitindo que se criasse tal departamento em torno do planeta. Há regiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que, não suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de recuperação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então vejamos bem, ele também esclarece aqui a questão dessas regiões inferiores que foram criadas com a permissão de Deus. E Deus aqui, a gente vai ver que aqui entra a misericórdia divina, aqui entra a sabedoria de Deus. Porque na evolução, na desencarnação, não existe saltos. Nós vamos trilhando passo a passo o nosso progresso, a nossa senda evolutiva. Então, um espírito que ele prejudicou muitas pessoas, ele vai passar por essa região de sofrimento, ele não tem condições para alcançar regiões de esferas elevadas, de planos de elevação ou bastante nobres. Ele ainda não tem essa condição. Como muitas vezes também ele não pode ir para uma colônia onde tem um posto socorrista, que ele pode perturbar determinadas pessoas, que ainda não houve uma modificação, um pedido sincero de sua transformação. A gente vai se recordar mais para frente lá no nosso lar daquela senhora que bateu as portas do nosso lar clamando por socorro. Eles negaram a ajuda de imediato. Por quê? Ela intimamente não queria renovação, não queria transformação. Se ela adentrasse o nosso lar, ela prejudicaria todo o trabalho dos benfeitores espirituais, porque lá existe uma disciplina. Então o espírito precisa também querer essa transformação íntima. Os benfeitores agem de acordo com aquilo que nos ensina o Evangelho, os ensinamentos de Deus, a misericórdia divina intervém em benefício
daquele espírito. Aí diz assim: umbral representam fileiras de habitantes, companheiros imediatos dos homens encarnados, separado deles pelas leis vibratórias. Então nós estamos separados do umbral pelas leis vibratórias, mas o umbral ele começa da ponta do nosso nariz para frente. Começa o umbral. Então vejamos bem, ele começa aqui na Terra. André Luiz fala que é um envolvimento escuro em torno da Terra, um cinturão escuro, que é a região umbralina. Então nós temos aí um umbral grosso, umbral médio, umbral fino onde está o nosso lar, próximo das regiões de sofrimento, do umbral. Nós temos umbral grosso, onde poderíamos assim dizer que o pai de André Luiz ali se encontrava, e André Luiz estava no umbral médio, relatando para nós como vivia ali, através das explicações de Lísia, ele também se informando, né, querendo mais explicações a respeito dessas regiões. Aí nós tivemos esses esclarecimentos pela mediunidade de Chico Xavier, do espírito André Luiz, sobre essas regiões inferiores. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados e separados por eles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizam por grandes perturbações. Lá vivem e agrupam-se espíritos revoltados de toda espécie e formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos. Tendências e desejos gerais, muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem e quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem a sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem espíritos infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Então ele fala aqui também que a situação desses espíritos, como eles vivem, alguns explorando, outros espíritos de vítimas e verdugos, quando não há o perdão. A gente vê muito isso na desobsessão, o espírito querendo ódio, vingança, esperando que o espírito desencarna para ele praticamente fazer justiça com as próprias mãos. Então essa é a região do umbral, onde vivem os espíritos totalmente vinculados em situações desajustantes, e muitas vezes vinculados à maldade, muitas vezes sem Deus no coração, muitas vezes revoltados com a situação a qual se encontram. Valendo-me da pausa, que se fizeram espontânea, exclamei impressionado: como explicar? Então não há por lá uma defesa e organização? Sorriu o interlocutor, esclarecendo: organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso lhe dar: não obstante as sombras, as angústias do umbral, nunca faltou por lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor que se erigissem muitas colônias a esta, consagradas ao trabalho de socorro espiritual. Então, no umbral não tem organização, não tem disciplina. A lei do olho por olho e dente por dente.
Só que ali nunca faltou socorro e proteção. Então, já que os espíritos, através do mau uso do seu livre-arbítrio, foram criando essas regiões umbralinas, de acordo com a sua sintonia, né, várias localidades que nós conhecemos de regiões de sofrimentos, a gente vê que essas regiões também ocorreram com a permissão de Deus para não violentar, porque Deus não violenta a consciência de nenhum de nós. Deus respeita as nossas atitudes, mas Ele também envia essa proteção. E o espírito vai permanecer no umbral o tempo que ele decidir por ele mesmo. Porque se ele se arrepender, se ele buscar a transformação sincera, se ele buscar ajuda, a proteção chega, como aconteceu com André Luiz. Ele ficou lá aproximadamente 8 anos pelo umbral, e quando ele se recordou daquela situação, ele sentiu terrível calafrio, terrível tremor na barriga, ele sentiu horror só de recordar os momentos que ele passou por ali. Mas quando ele se arrependeu, ele reconheceu um Criador, ele reconheceu a questão da prova da existência de Deus, ele buscou a Deus, ele orou, a luz, o socorro espiritual veio ao seu encontro. Então, por isso que Deus permitiu que muitas colônias espirituais, o plano espiritual superior permitiu, com a permissão de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que essas colônias fossem erguidas para socorrer esses espíritos que estão ainda ligados a atitudes negativas. Quando ocorresse um arrependimento, essa proteção espiritual chegaria ao encontro desse espírito, provando que a misericórdia de Deus concede a todos inúmeras oportunidades de crescimento espiritual. Creio então, observei, que essa esfera se mistura com a atmosfera do homem. Vejamos bem, André Luiz chega à conclusão que essa esfera umbralina ela se liga com a nossa esfera humana. Sim, confirmou o delicado amigo. É nessa zona que se estende os fios invisíveis que ligam mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e forma os pensamentos dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, onde quer que esteja em núcleo, irradiando forças que criam, transformam ou destroem exteriorizadas vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa que está fazendo alguma coisa, alhure-se. E é pelo pensamento que os homens encontram o umbral, os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores do umbral, porque a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e as ondas de fumo que os desfrontam. Os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem, muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que lhe oferece. Então a gente vê a questão, né, da sintonia, da afinidade, das mentes desequilibrantes. O nosso pensamento ele tem forma, ele tem imagem, é por aí que os espíritos identificam aquilo que nós sentimos, pela vibração que emanamos, e muitas vezes nós entramos em sintonia com esses espíritos porque eles se afinizam com as nossas tendências negativas. E assim, essas mentes desequilibrantes criam inúmeras dificuldades, até mesmo para os benfeitores, né, adentrarem essas regiões densas da vida maior, em benefício de socorrer e auxiliar aquele que está sofrendo. Então a gente vê que é uma região de muita dificuldade, até mesmo para respirar. É como se nós estivéssemos em meio a um incêndio onde existe muita fumaça e nós tivéssemos ali dificuldade de respirar. É a mesma coisa o que Liz está descrevendo para André Luiz.
Da mesma forma que bombeiros nas grandes cidades encontram inúmeras dificuldades para apagar grandes labaredas diante de um incêndio de grandes proporções que nós estamos vendo que está ocorrendo aí recentemente, né, nos dias atuais, no nosso Brasil, quase em todos os estados, incêndios criminosos, não é? E muitas vezes pessoas desequilibrantes, pessoas que fazem isso em sintonia com espíritos desequilibrantes na vida espiritual, querendo tumultuar, querendo dificultar o avanço do nosso planeta Terra, que será um mundo de regeneração. E vai se tornar um mundo de regeneração com a nossa transformação e com a nossa mudança. Interrompera-se Lísias, sumamente impressionado, e exclamei: Ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. Então André Luiz ele ficou assim muito agradecido com os esclarecimentos e com um desejo enorme de fazer parte dessa equipe, de auxiliar, de socorrer os que estão sofrendo. Porque ele mesmo sentiu na pele o que é passar pelo umbral, o que é estar lá, como ele sofreu. Então ele falou assim, como desejo fazer parte dessa equipe de valoroso trabalho que realizam na vida espiritual, né? Companheiros que auxiliam do outro lado da vida, levando esclarecimento e socorro espiritual a quem necessita. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se: Será que você se sente com um preparo indispensável a semelhante serviço? Então vejamos bem, para encerrarmos aqui os nossos comentários, André Luiz teve aquela vontade, mas aí o Lísias perguntou: você está preparado? Que é uma responsabilidade. Será que você se sente responsabilizado para realizar determinado serviço? Porque a gente acha que é assim, que a gente vai desencarnar, que nós vamos chegar na vida espiritual, que de imediato nós já vamos auxiliar, vamos ir para as regiões umbralinas, socorrer os espíritos. Não é bem assim. A gente precisa se preparar. A gente vai ver a trajetória de André Luiz, que ele foi começando toda essa trajetória. Ele era médico, foi Carlos Chagas aqui na Terra, segundo Chico Xavier, em suas obras, em seus relatos, a amigos mais próximos. E o Chico dizia, Carlos Chagas, ele foi grande estudioso, cientista aqui na Terra, médico, muito importante. Na vida espiritual ele inicia o seu trabalho como auxiliar de serviços gerais, limpando vomitados dos desequilibrados na vida espiritual, que estavam lá internados naquele hospital. Depois de muita preparação, depois de muito equilíbrio, ele começa, depois de algum tempo, a trabalhar como médico, enfermeiro, lá no plano espiritual. E ele fala que os enfermeiros que estavam lá tinham muito mais conhecimento do que ele, que havia sido médico aqui na Terra. Então vejamos que a gente precisa se preparar. Existe uma preparação. Nós precisamos nos prepararmos para fazermos determinadas atividades na vida espiritual. Não é assim, chegar lá eu vou fazer. Precisamos ter condições para isso. Eu tenho condições morais, eu estou equilibrado, eu estou preparado, eu me preparei para isso. Então é isso, nós precisamos começar essa preparação aqui, essa mudança aqui, essa transformação aqui. E ao chegarmos do lado de lá, a gente vai ter mais informações, a gente vai se preparar e a gente vai conseguir, sem dúvida alguma, essa oportunidade bendita. É lógico que o mundo espiritual vai vendo que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Então nós rogamos a Jesus que Ele nos abençoe e que Ele nos proteja e nos dê a sua paz hoje e sempre.